exclusivo. Eu fui levada e abusada sexualmente por ele, porque eu não faria isso em sã consciência. Eu não transaria com ele, nem seguraria a mão dele para transar com outras mulheres, para ver ele transando com outras mulheres. Ele só abaixa a sua calça e tem um abuso. Aí acontece o ato. E por que o sexo é necessário para se conseguir energia? Que argumento ele usava? Ele usava um argumento de que era uma energia vital. Era uma energia que vem da criação, né? E que essa energia era necessária para dar força ao médium para que ele pudesse exercer o trabalho de cirurgias espirituais e curar outras pessoas. O clamor das prisioneiras da mente. Quantas vezes você foi abusado sexualmente pelo Kleber Dadá? De 10 a 20. E chegava em casa chorando, me sentindo uma pessoa mais suja do mundo. Chorava muito, ficava horas no chuveiro. Que trauma essa experiência deixou na senhora? Eu fiquei muito mal por um tempo. Fui fazer terapia. Vira e mexe, isso sempre volta. Muito triste, é muito devastador. Tem meninas muito jovens passando por isso. Eu era uma menina. Vozes que se perdem na escuridão de dramáticas lembranças. Eu fui levada a fazer coisas que eu não queria pela fé. Mandar a pessoa fazer o quê? Sexo oral ou... Ai, desculpa, é que é difícil. A investigação de semanas do Conexão Repórter prossegue. Estaremos sempre... Obrigado mesmo. Abrir o espaço para que o senhor se manifeste. Eu vim porque o seu programa é sério e eu estou aqui de coração aberto. Nós não temos partido. Nosso partido é a busca da verdade. Eu sei. Por isso que eu vim. O médium diante de graves acusações. Esfregou o pênis duro nas minhas costas, no meu ombro. O que o senhor quer falar sobre isso? É mentira. Nunca fiz nada disso. Nunca aconteceu isso nada. A primeira reportagem repercute em todo o país. Existe um grupo de mulheres que alega que você abusa sexualmente delas, aproveitando-se da sua condição de médium. E agora surgem novas vítimas. Quem é a senhora? Sou uma funcionária pública. A senhora não deseja ser identificada, por isso vamos denominá-la Edna, certo? Certo. Você pediu para não ser identificada, vamos chamá-la, portanto, de Paula. Certo. Quase um ano eu dirigi para ele. Em que período? 2006. Novas testemunhas. Ele faz de forma que você não percebe de início, né? E vai criando alguma situação de aproximação. Ele começa a mandar mensagem, ligações repentinas no trabalho, né? E quando você percebe, você já está envolvida nessa trama. A senhora considera que foi induzida a manter relações sexuais com o médium? Eu fui manipulada a isso. De que forma? O senhor pode explicar? Com palavras de galanteio, com palavras de sedução. O senhor tem conhecimento de que esses abusos de fato aconteceu? Tenho. Do que o senhor tem conhecimento? Tenho conhecimento que essa pessoa era menor. Que idade? 16 anos. Hoje ele é casada, tem família constituída e na época teve que fazer um aborto, abandonou-fritz. Um aborto que deu consequências no organismo dela. O padrão, infelizmente, é o mesmo, Cabrini. Ele sempre utilizava do sexo oral, era sempre muito objetivo. Era o sexo oral e a penetração. O foco era sempre a relação em si, a consumação. Essa pista mostra uma festa. Ele seduzindo essa mulher. Não tem nudez. Que era também uma paciente, como os outros casos. Como os outros casos. Ele foi vestido e fantasiado, suposto Pablo. Esse Pablo que conquistava as mulheres, que é a qual
e levava. Quem era Pablo? Uma entidade que incorporava dele. Mas o espírito que ele incorporava. Mas o espírito que ele incorporava, que ele... O sedutor, para seduzir as mulheres. Nessas imagens, ele supostamente está com esse espírito incorporado. Está. Tá aí, quem é essa pessoa que está sendo seduzida aí, no caso? Essa seria a futura parceira dele dentro da fraternidade, que ia trabalhar do lado dele, auxiliar ele nos trabalhos espirituais. Essa pessoa ainda está com ele? Não. Novos relatos dos abusos sexuais e financeiros do homem que se intitula Mestre. Só calcula que tenha dado quanto para ele? Uns 100 mil reais. Quantas vezes você calcula que tenha sido abusada sexualmente? 10, 15 vezes. Eu cheguei quase a matar ele, porque do fato de estar trabalhando, dirigindo para ele não me pagou o meu salário. Eu não tinha dinheiro para comprar um litro de leite para minha filha. É sempre a mesma história. Todas as vezes que surgia algum problema, alguma voluntária que se revoltava, mas se revoltava sozinha, sem força para lutar, ele fazia com que ela se passasse como louca. E a pessoa saía desmoralizada. São mulheres que quebram a barreira do medo para contar a face oculta dele. E realmente tem necessidade de ter um círculo de mulheres. Ele é um maníaco. Ele é uma farsa. A mentira é toda dele, Cabrinho. Por que uma farsa? Um homem que tem várias caras e que manipula as pessoas, cada uma com a cara que ele quer mostrar. Se é uma moça jovem, ele oferece sexo. Se é um homem, ele oferece poder. Se é uma mulher carente, ele diz que ele ama. Esse é Kleber Aran, o homem que afirma incorporar espíritos de luz e assim, com a ajuda do que chama de Legião de Guardiões, promover curas de diferentes enfermidades. Quer entrar? Gostaria. Vamos Possível? Tá bom. Na primeira semana, Kleber Aran é questionado com minhas primeiras perguntas. 2 tipos de denúncia. A principal é a denúncia de abuso sexual. A segunda seria de abuso financeiro. O senhor manipularia mentalmente as pessoas para explorar financeiramente. Eu tenho meu trabalho como paranormal. E quem me procura como terapeuta, eu cobro meus trabalhos. Para o senhor, o dinheiro era desviado do centro? O dinheiro era usado em casa própria. Até que ponto o senhor manipula as pessoas com a intenção de conseguir dinheiro delas? Até que ponto eu auxilio as pessoas e ajudo através da cura. 15 anos, quando aconteceu o primeiro abuso. 15 anos, quando aconteceu o segundo abuso também. Na época, eu não tinha nenhum relacionamento. Eu era virgem. Não existe isso de, porque a rainha ou outro espírito manipularam a minha mente ou fizeram isso. Ninguém dá um segmento consecutivo. Ninguém. Agora, o médium é confrontado com as vozes e com os relatos daquelas que se declaram suas vítimas. Mandava áudio pra mim. Se eu estivesse em qualquer lugar, no trabalho e em casa, ele queria que eu me masturbasse e gravasse porque ele precisava da minha energia sexual naquele momento para uma batalha. O senhor reconhece essa voz? É sua? Sim, incorporado. Nem eu posso ou não posso. Eu tinha que beber, eu tinha que fumar, eu bebi até cair. Eu quero que você beba 3 copos de uísque. Cria todo um ambiente para que você acredite que está fazendo algo maior, algo divino. À procura da verdade, momentos tensos e angustiantes. Se um espírito induzisse um paciente a um ato sexual, Kleber Aran teria responsabilidade sobre isso? Claro que não. Por que não? Porque não sou eu sou médium. Mas o senhor é que sou incorpora. inconsciente, mas não sou inconsciente. Mas o espírito não pode ser processado legalmente. Sim, mas você quer que eu fale o quê? Afirme que fui eu? Lógico que não. Mas o senhor atesta 100% a ética desses espíritos? Eu concordo 100% no meu trabalho espiritual. E concordo com os pedidos desses espíritos também? Não concordo.
Se houve isso, não concordo, porque eu acho isso muito duvidoso. Então agora o senhor admite a possibilidade disso ter acontecido? Não, porque eu admito uma forma que eu não lembro dos pedidos que essas pessoas fazem para a espiritualidade, como a rainha, e depois vem com outras versões. Até que ponto o senhor foi usado para atos criminosos? Nenhuma. Como nenhuma? Se o senhor não se lembra? Nenhuma. Para você hoje, Kleber Aran incorpora de fato esses espíritos ou se trata de um teatro? De uma encenação? Para mim, hoje é tudo teatro. Cabrini, como é que eu vou fazer um trabalho de Deus de ressaca, de uma noite de orgia e bebedeira? Como é que eu posso pregar o evangelho se no dia anterior ou depois daquilo ali eu vou fazer sexo com 10 meninas ao mesmo tempo, vou promover orgia? Em nome de quê, Cabrini? São denúncias que já estão no Ministério Público. Eu enxerguei uma gravidade muito grande e principalmente os depoimentos muito próximos, muito parecidos de pessoas que não se conhecem. A cada dia, novos depoimentos. Eu tenho nojo de mim, eu tenho um sentimento de culpa por não ter percebido a gravidade da situação de tantas meninas na mesma situação que eu, acreditando ali, cedendo o corpo de forma voluntária, mas com uma lavagem cerebral assim, quase perfeita. Tudo que está sendo falado sobre Aran é uma grande mentira, é um grande complô. A defesa de Kleber Aran alega que existe um complô contra ele. De gente que mente para prejudicá-lo. Como é que o senhor recebe isso? Complô de quê? Contra ele. Um cara que, se ele vir hoje, se ele for hoje das cidades que ele afastou, teria Belo Horizonte, Manaus, Sabá e demais, o pessoal lincha ele. Ele não deixou passo da casa de ninguém. Ele destruiu famílias. Acabou com a alegria de muita gente. Boa noite. Exclusivo. O clamor das prisioneiras da mente, parte 2. Novas vítimas, novas testemunhas, novos relatos. E Kleber Aran é confrontado pelas vozes daquelas que se consideram vítimas dos abusos sexuais por parte do médium. Aqui, Roberto Cabrini. E este é o Conexão Repórter de hoje. Estamos em Salvador, Bahia. A primeira reportagem do Conexão Repórter fez com que outras vítimas, que permaneciam amedrontadas em silêncio, decidissem, enfim, contar os atos do médium em relação a elas. O primeiro contato, assédio, assim, foi uma ligação no meu telefone. E eu estava trabalhando. Quando eu olho o telefone tocando, tinha lá Mestre Aran. De forma estranha eu atendi. Eu achei que era ele. Quando eu atendi, era, vamos dizer, entre aspas, né? Era ela. O espírito da rainha dizia para a senhora dar dinheiro ao Kleber Aran, ao médium. Exatamente. E como que a senhora se deixou convencer? Pela fé. Eu acreditava que ele era um homem missionário. Ela sempre que procurava, ela sempre que marcava, que determinava quando ia ser as festas, né, as orgias, era determinado por ela. Ela era determinado de acordo com a necessidade dela. Quantas pessoas participavam dessas orgias? 10 meninas, 11 contando com ele. Era coisa de louco mesmo. Era bebida, muita bebida, cara. Ele sempre muito embriagado. E enquanto isso, Kleber Aran aceita ser confrontado
pelos relatos daquelas que se consideram suas vítimas. Final da tarde de quarta-feira. Kleber Aran vai ao meu encontro em um hotel da capital baiana. Foi a Silvéria aqui. Eu agradecer a nossa vitória, né? Ele chega acompanhado de uma comitiva. São 2 advogados e um grupo de voluntários que permanece fiel a ele. Senhor Kleber, boa noite. Tudo bom, Cabrini? Senhor Pedro, boa noite. Boa noite. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter vindo. Sempre. O senhor chegou acompanhado também de voluntários? Sim, nossos amigos. Senhor Kleber, o senhor aceita ouvir as denúncias para que o senhor possa se manifestar? Sim, vamos lá. A primeira reportagem é então exibida sob os olhares atentos do médium. Eu fui levada a fazer coisas que eu não queria pela fé. Mandar a pessoa fazer o quê? Sexo oral ou... desculpa, é que é difícil. O que o senhor pode falar sobre isso, senhor Kleber? Primeiramente, a espiritualidade é algo muito sério. A religião é algo muito sério. Mas o senhor ordenava sessões de sexo oral? Não, nada disso. O que eu posso falar para você... Como é que o senhor explica essa declaração? Tudo o que acontece no Amor Supremo é voltado à caridade. Ele procura não demonstrar reações emocionais. Se mantém frio. Com que frequência os abusos aconteciam? Semanalmente. Ninguém fala, ninguém denuncia, e as pessoas têm medo. Abusos semanalmente? Semanalmente. Eu viajava semanalmente com minha esposa. Como semanalmente? Não existe isso. Isso é totalmente mentira. Esse é seu olhar, mesmo diante das partes mais tocantes dos relatos. Eu fui levada e abusada sexualmente por ele, porque eu não faria isso em sã consciência. Senhor Kleber? Deixa eu falar uma coisa. Essas pessoas, principalmente essa aí, ela sempre esteve no Amor Supremo, ela frequentava a nossa casa, ela tinha toda a intimidade junto com a minha família. Então, no momento que ela saiu, ela começou a falar coisas dessa forma, por que ela não falou antes? Porque esses anos todos que ela teve com a gente, ela não falou. Ele só abaixa a sua calça e tem um abuso. Aí acontece o ato. Senhor Kleber? Aonde? Abaixava a calça onde? Ela explicou? O templo é um lugar sagrado e sempre vai ser. Ela podia especificar aonde foi isso. Onde eu abaixei a calça? As vítimas, no modo geral, alegam que isso acontecia em hotéis, em outras sessões, depois de ganhar a confiança delas. Não, nada disso acontecia. Nada disso. O senhor não se encontrava com essas pessoas em hotéis, ocasionalmente? Nunca me encontrei. Nunca me encontrei. Sua vida vai sendo passada em revista. Ele sabe da importância desse momento. A trajetória de Kleber Aran é exibida. Sempre acreditei que existia forças superiores trabalhando conosco. É muito, muito gratificante trabalhar para o Dr. Fritz. Senhor Kleber, essas incorporações, elas são verdadeiras ou são teatro? A espiritualidade não é um teatro. A espiritualidade é um fato. Eles estão entre nós para mostrar a presença espiritual, do auxílio espiritual. Os guardiões eventualmente discordam do senhor? Jamais. O senhor está, enquanto Kleber Aran, em sintonia total com os espíritos que o senhor incorpora? Me explica uma coisa. Por que esse tempo todo que essas pessoas estiveram com os guardiões, por que elas sempre levavam bebidas, sempre pedia as coisas para os guardiões? Porque recebiam ordens. Ordens? Dos guardiões. Sim, ordem de que então tem que acatar? Uma pessoa que procura, ela está fragilizada. Portanto, ela está propensa a acatar, a obedecer. O senhor não concorda com isso? Depende. Ninguém manipula ninguém. O senhor tem certeza disso? Tenho certeza. O senhor não tem esse poder? O poder é de Deus. Eu sou médium. Sou um médium que trabalha
para a espiritualidade. Ele é um monstro e que ele tem que pagar por o que ele faz. E então, um desfile das mais graves acusações. Eu ouvi da própria rainha que, com um termo bem pejorativo, que ela já comeu mais de 1.000 mulheres. 1.000 mulheres. Tô forte, né, Cabrinho? 1.000 mulheres. Deixa eu falar uma coisa. Essa pessoa, está falando agora esse rapaz, e essas outras pessoas, elas sempre falavam no templo. Eu queria falar com o guardião. Eu queria tanto pedir um favor ao guardião. Muitas vezes na minha casa, com a minha esposa, eu almoçando, mensagens falando. Eu queria falar tanto com a guardiã, com a rainha, com o mestre amigo, tanto. Isso diariamente. Uma pessoa que fala que é abusada, ou tudo que está falando, isso era durante anos todos uma amizade tão grande com os guardiões e de repente ficar contra eles? Porque, segundo eles escrevem, o senhor estaria num processo de ganhar confiança dessas pessoas, para depois cometer abusos. Mas essas pessoas são leigas? São pessoas que têm algum problema? São pessoas que o procuraram porque tinham problemas, estavam fragilizadas. E espiritual? E elas não ficaram fragilizadas diante do senhor? Claro que não. Nós ajudamos. Quando a pessoa procura, a pessoa não está fragilizada? Todos que estão lá precisam de ajuda. O senhor não detém um poder grande sobre essas pessoas? Deus e a espiritualidade. Eu sempre ajudei. Arã continua impassível. Ele usava um argumento de que era uma energia vital. E o senhor dizia que essas pessoas precisavam de energia sexual para efetuar essa cura? Jamais. Eu mesmo nunca. Nunca fiz isso. A energia sexual, ela pode ser canalizada para a cura, segundo a sua visão? A energia da espiritualidade, não do sexo. Eu tinha que beber, eu tinha que fumar, eu bebia até cair. Eu quero que você beba 3 copos de uísque cheio e te mande a foto ou vídeo tomando. A gente tem medo de se afastar de vez. O senhor considera ético dar esse tipo de orientação? Deixa eu falar uma coisa. Guardiões são espíritos do tempo. São considerados como fosse... Mas o senhor pediu aí para que os pacientes bebam. Isso é ético? Escuta, eu estava incorporado. Um exemplo. Uma pessoa tem um vício de bebida. Ela tem uma garrafa de uísque. E ela, bebendo a garrafa toda, ela fica agressiva. Aí ela pede ajuda a um guardião. O guardião vai falar, você pode beber só 3 copos de uísque, que essa energia vai estar o quê? Atuando no seu corpo. O senhor sabia que esses pedidos eram feitos? Isso é uma forma que eles trabalham. Mas o senhor, como Kleber Arã, cidadão... Da bebida, sim, eles trabalham... O senhor se recorda sim. que isso Não, acontecia? Não, nada. Mas o senhor tinha conhecimento? Sim. Desses pedidos? Não, eu tinha conhecimento que os guardiões bebam. Eles bebem. Entendeu? Uísque, champanhe... Os guardiões são os espíritos que o senhor incorpora. Eles trabalham com a bebida. Seu advogado intervém em alguns instantes. A gente respondeu todas as coisas, inclusive eu queria intervir para poder responder... O senhor vai poder falar agora. Não, mas tudo bem. O senhor vai poder falar agora. As perguntas que eu queria... Se você me autoriza... Pronto, o senhor vai ter total liberdade. Você me autoriza a intervir em determinados momentos. Mas agora, as chamadas vítimas do médium não se limitam apenas àquelas mostradas na primeira reportagem. São sempre mulheres que pedem para não ser identificadas. No primeiro programa, 11 vítimas. E elas continuam aparecendo. A senhora está aqui de livre e espontânea vontade? Sim. O que a senhora declarar, a senhora pretende confirmar ao Ministério Público? Sim. À Justiça? Sim. Vítima número 12. A senhora viu a reportagem sobre Kleber Arã? Sim. O que as vítimas disseram corresponde à realidade, pelo seu conhecimento? Corresponde à total realidade. Essa funcionária pública baiana traz um relato repleto de momentos dolorosos. De que forma a senhora o conheceu? Eu fui fazer um tratamento de saúde no templo. Alguém me falou sobre o trabalho do Dr. Fritz. Eu fui em busca de cura, frequentei. Quando ele começou a perceber que eu tinha uma condição financeira razoável, boa, ele se aproximou de mim e eu fui vítima dentro do próprio templo, numa sessão de terapia. Ele, quando terminou a sessão, ele me beijou. A partir daí, ele começou a estreitar uma amizade comigo e me assediar, não só
como mulher, mas também me assediar financeiramente. Manipulação mental. E como isso aconteceu, de fato? Ele ia pedindo dinheiro, eu tirava das economias e dava. E por que a senhora se deixou convencer? Porque eu achava que ele era um missionário. Abusos sexuais. E a rainha disse que era importante eu ter uma relação com Arã. Relação sexual? Sim. Foi explicada a razão? Não. Apenas que eu precisava. O que a rainha disse exatamente à senhora? Era necessário, que era importante essa energia e que ela ia abrir meus caminhos, coisas assim. Energia de ordem sexual? Sim. Que seria convertida em uma cura da senhora? Sim. Qual era o problema que a senhora tinha? Eu tinha problema no estômago. Traumas severos. Que tipo de trauma a senhora guarda disso, dessa experiência? Eu não acredito mais em ninguém. Não acredito mais. Hoje em dia, acho difícil acreditar no ser humano, de uma forma geral. Não, nada disso. Kleber Arã é confrontado. Se um espírito induzisse um paciente a um ato sexual, Kleber Arã teria responsabilidade sobre isso? Claro que não. Por que não? Porque não sou eu sou médium. Mas o senhor é Eu que sou incorpora. inconsciente, mas eu não sou inconsciente. Mas o espírito não pode ser processado legalmente? Sim, mas você quer que eu fale o quê? Afirme que fui eu? Lógico que não. Não, quero que o senhor afirme a verdade. Essa é a verdade. A verdade é que eu sou médium inconsciente e eu estou pronto sempre para trabalhar para a espiritualidade. Mas isso não fornece ao senhor um salvo-conduto para sempre pôr a culpa no próprio espírito que o senhor incorpora? Não existe salvo-conduto, Cabrini. Mas se o espírito pede um ato inescrupuloso, ilegal, a sua responsabilidade foi o senhor que incorporou esse espírito? Sim. E essas pessoas pediram o que para eles? Tudo. O senhor está transferindo a culpa para essas pessoas? Não, não estou transferindo, não. Todas as pessoas que vão no centro espírita, ela vai pedir algo, ela quer algo, quer um trabalho, e esse trabalho é feito. Ninguém Mas se o preço desse forma. trabalho forem pedidos inescrupulosos? Não é, e nunca vai ser. As pessoas, elas têm responsabilidade pelos seus atos. Elas têm responsabilidade pelos seus atos. E os espíritos têm responsabilidade pelos seus atos? Tanto é que eu estou aqui com você. Estou com você, não tenho medo, porque eu estou aqui e confio na espiritualidade. O senhor se arrepende de algo? Nunca me arrependi. A missão é muito linda. Momentos de alta temperatura se seguem. Esse espírito da rainha pode pedir algo que seja reprovável, algo que seja criminoso? Eu não posso te responder isso porque eu, quando estou inconsciente, eu não lembro de nada. Mas eu tenho uma certeza que todos foram ajudados. Então não dá para o senhor excluir a possibilidade desses pedidos inescrupulosos terem acontecido. O senhor não se lembra de nada? Eu acredito ainda na minha espiritualidade. Isso significa o quê? Significa que meu coração está limpo nisso. Mas se o senhor não se lembra de nada, como é que o senhor pode garantir que pedidos criminosos não tenham acontecido? Porque eu confio na espiritualidade atual. E concorda com os pedidos desses espíritos também? Não concordo. Se houve isso, não concordo, porque eu acho isso muito duvidoso. Muito, porque as então agora pessoas... o senhor admite a possibilidade disso ter acontecido? Não, porque as pessoas... eu admito uma forma que eu não lembro dos pedidos que essas pessoas fazem para a espiritualidade, como a rainha, e depois vem com outras versões. Até que ponto o senhor foi usado para atos criminosos? Nenhuma. Como nenhuma? Se o senhor não se lembra? Nenhuma. O senhor disse que não se lembra? Não, estou falando que eu nunca tive nada criminoso. Mas se o senhor não se lembra, como é que o senhor pode afirmar com total convicção? Porque eu acredito na minha espiritualidade. Mas acreditar na sua espiritualidade não significa que pedidos inescrupulosos não estejam sendo feitos? Sim. Como é que o senhor vai controlar? O senhor mesmo disse que não controla isso? Eu amo a minha religião. E no momento que eu não amar mais, você pode ter certeza que eu vou ter todas as dúvidas do mundo. Muitas vezes, nós somos criticados, perseguidos. Vítima número 13. Como é que você o conheceu? Através de amigos, né, e também de panfletos na rua, cartazes. E por ter um problema, né, de estômago muito sério, eu procurei.
Você entrou como paciente e depois se tornou voluntária? Sim, entrei como paciente. Na época você tinha que idade? 19 anos. Por que você considera que foi escolhida como vítima? Eu sempre tive dificuldade de autoestima, a carência de querer ser reconhecida. Então ele percebe e age em cima disso, fazendo com que você se sinta segura dentro daquilo que está fazendo. E o mais importante, ele sempre, todas as vezes que ele mandava algo, falava algo, ele mandava a gente apagar as conversas. E eu não entendia porque ele falava que era para que os anjos caídos não pegassem as conversas e divulgassem de alguma forma. Uma auxiliar administrativa de outra capital do Nordeste, que antes de dar a entrevista, se reuniu longamente com a família para então tomar coragem. E a sua família te apoiou? Sim, mesmo que eu não esperava que ele fosse pego. Porque o círculo de proteção dele de Salvador é muito grande, cara. Envolve o quê? Pessoas que defendem, que protegem, que justificam. Pessoas poderosas? Eu não sei informar poder aquisitivo material, mas pessoas que cercam ele dentro do templo de forma que ele consegue sempre se safar quando não há uma justiça envolvida. Eu acho que é a primeira vez que ele é acionado por isso. Nunca chegou a tanto, porque as pessoas têm medo, têm vergonha, não é fácil, cabelo. Seu relato chama atenção pela riqueza de detalhes. De um modo geral, os abusos costumavam acontecer em que locais? Quando ele não tinha residência no local, eram em hotéis. Sempre em hotéis. Sempre hotéis caros, sempre regado a muito álcool, sempre todo mundo muito bêbado. E como é que você se sentia depois dessas sessões? Me sentia a pior pessoa do mundo. A consciência inúmeras vezes gritava, mas a gente, poxa, eu fui escolhida para algo e eu vejo tantas curas e eu vejo tanta gente saindo ali infeliz, então eu acredito que isso não seja ruim mesmo. Eu acredito que isso não seja errado, eu estou fazendo parte de algo muito maior que foge à minha compreensão. Você testemunhou de fato curas? Hoje eu não acredito mais, Cabine. Eu via cortes, muitos cortes, mas comprovação mesmo científica ali, não. Só para a gente entender, o Kleber Aran, ele incorporava um espírito feminino, a rainha no caso, para abusar sexualmente de mulheres. No caso, seriam relações homossexuais? Ele dizia que sim, ele justificava que sim. Um espírito feminino que traz uma denominação africana. Depois de muito tempo a gente foi estudar e ela não tinha interesse por mulheres. Ela sempre, quando vinha nos trabalhos, desse tipo de trabalho, ela sempre se interessava por homens. O foco era sempre os homens, o interesse era sempre homem. Então por que ela tinha interesse pelas meninas? Por que tantas meninas e mulheres envolvidas com o médico? Por que essa necessidade extrema de sexo? Enquanto isso, no hotel em Salvador, aqueles voluntários que acompanham o médium procuram defendê-lo. O que vocês têm a dizer sobre esses relatos? Eles reproduzem a verdade do que acontecia? Em nenhum momento. Eu estou há 4 anos e meio nesse trabalho e eu nunca ouvi falar sobre isso ou parecido. Que nós estaríamos ligados para o resto da vida. E me deu um beijo na boca. E essa senhora que está dizendo que foi beijada é uma grande mentira, porque o mestre Aran nunca fez terapia sozinho com ninguém. Vocês estão dizendo a verdade ou estão falando algo que foi pedido para vocês dizerem? Estamos Eu falando a estou no verdade. Supremo há 7 anos. Você acha que se tivesse acontecido algum tipo alguma coisa desse tipo comigo, eu estaria lá esse tempo todo? Mas você teria acesso a tudo que acontece ali dentro? A maioria. Mas a não maioria, porque eu sou voluntária. Até que ponto um espírito pode fazer um pedido inescrupuloso? Um pedido de abuso sexual, por exemplo? Até nenhum ponto, porque nunca existiu isso. O que existe... Um pedido que levasse a um abuso sexual. Não existe troca. Eles ajudam, auxiliam quando precisa, através da caridade e do merecimento de cada um, mas nunca existiu. Vocês alguma vez ouviram falar de uso de energia sexual para promover a cura? Claro que não. Isso não existe.
Mas por que tantas pessoas estariam dizendo a mesma coisa? São tantas pessoas que são uma panelinha, né? Mas é o mesmo grupo. São tantas pessoas. São praticamente as mesmas pessoas. Seria... É apenas um grupo que se formou para isso. Com esse objetivo. Vocês enxergam um complô? Sim, claro. Não enxergamos. É um complô. Atacam quem se opõe a ele. Aquela jovem que dizem que era virgem, que ela dizia que era virgem, que era uma criança, ela fez porque ela quis. Ela ia para a casa de Arã, ficava lá na piscina. Eu estou falando isso. Eu não ando na casa de Arã. Eu conheço Arã há 8 anos, fui na casa dele 2 vezes. Até que ponto guardiões podem fazer pedidos inescrupulosos? Até que ponto você pode chegar para o guardião e dizer, eu quero que você faça isso para mim? Até que ponto é assédio? Assédio dura 7 anos. O que existe de verdade nesses depoimentos? Nada. Enquanto os voluntários de Arã cumprem a missão de defender o médium, são filmados por ele e observados atentamente. E, por sua vez, os voluntários ficam incumbidos de filmar o depoimento de Kleber Arã. Os passos agora são planejados e pensados. Arã está em uma cruzada. Existe um grupo de voluntários, pessoas próximas a Kleber Arã, que sustenta que são mentiras. São todas manipuladas por ele. Ele tem uma capacidade de manipulação que o senhor não faz ideia. Além de ajudar financeiramente muitas delas. Ajuda financeiramente com o dinheiro que ele rouba dos outros. Não é de hoje e as pessoas colocam pontos quentes. E por que ele tem ainda essas pessoas, esses voluntários que o defendem? Eu acredito que é a afinidade de caráter. É melhor você falar. Esse áudio revelado nesta semana sugere os métodos de Arã para pressionar suas vítimas a permanecer em silêncio. Eu vou atrás de você. E o que você está fazendo, seu covarde, seu imundo, seu Judas? Eu vou atrás de você. Porque ninguém vai cair na sua lábia, como sempre caíram. Eu vou pegar você. Nosso destino agora é outra capital do país. A estrada nos leva a um ponto do interior do Brasil. Aqui me encontro com este homem, a testemunha 14, cuja identidade também não vai ser revelada. Ele já foi muito próximo do médium. Foi motorista de Kleber Arã. Durante quanto tempo? Quase um ano eu dirigi para ele. Em que período? 2006. Onde? Dentro da grande cidade, BH, onde eu levava ele para as consultas na casa de empresários para fazer tratamento espiritual. Quando ele chegava e ia à casa desses empresários, era uma carta marcada. Alguém já deu informação a respeito de quem era a pessoa, qual eram os problemas que ela tinha, financeiro, espiritual, doença, ele sempre já ia preparado. Quando a pessoa ouvia ele falar dos problemas da pessoa, eu ficava assustado. Como ele consegue saber o que se passa de mim? Eu nunca comentei, nunca fui dado com ninguém. Como ele fica sabendo? Onde a pessoa ficava de boca aberta e caía na lábia dele. Isso quer dizer que se tratava de uma farsa onde ele se preparava para impressionar as pessoas? É uma farsa. Alguém trabalhava o campo em volta daquela pessoa para dar informações detalhadas. O motorista confirma o que disseram as pessoas que se consideram vítimas do médium. Nenhuma delas está mentindo, nenhuma delas. Tudo realidade. Eu convivi com ele, já busquei ele em motéis que mulheres já deixou ele abandonado. Busquei ele sem nada, eu tive que pagar um motel para ele e levei para casa. Isso era de madrugada. Isso fiz algumas vezes. E nas festas dele, de motéis, tudo, gera muita bebida, muita porcaria. Seu relato tem grande importância. O senhor diria que havia uma estratégia para abusar sexualmente de pacientes que se tornavam voluntárias? Sim. Sim. Ele conquistava a pessoa, essa mulher, por exemplo, depois chegar na casa da pessoa, conquistar a mãe dela, a família, para se aproximar. Aí havia exploração.
a pessoa, ele se, bem que eu vou dizer, ele abraçava aquela família e tratava muito bem. O ex-motorista de Kleber Aran traz também uma gravação. Esta é a imagem trazida pelo motorista. O médium Aran aparece em uma festa. Segundo ele, a imagem ilustra como Aran, supostamente incorporando espíritos, faria para sediar pacientes que se transformaram em voluntárias. Essa vista mostra uma festa. Ele seduzindo essa mulher. Não tem nudez. Que era também uma paciente, como os outros casos. Uma paciente, como os outros casos. Ele está vestido e fantasiado, suposto Pablo. Esse Pablo que conquistava as mulheres que a qual ele levava. Quem era Pablo? Uma entidade que incorporava dele. Mas o espírito que ele incorporava. Mas o espírito que ele incorporava, que ele... O sedutor, para seduzir as mulheres. Nessas imagens, ele supostamente está com esse espírito incorporado. Está. Tá aí. Quem é essa pessoa que está sendo seduzida aí, no caso? Essa seria a futura parceira dele dentro da fraternidade, que ia trabalhar do lado dele, auxiliar ele nos trabalhos espirituais. Essa pessoa ainda está com ele? Não. Mas foi abusada por ele também? Sim. O ex-motorista de Kleber Aran afirma também que o médium chegou a ter relações sexuais com uma menor de idade. Que idade? 16 anos. Tudo isso daqui a pouco, na continuação da reportagem especial sobre os atos do médium Kleber Aran. O ex-motorista de Kleber Aran afirma também que o médium chegou a ter relações sexuais com uma menor de idade. Que idade? 16 anos. Hoje ele é casado, de família constituída, e na época teve que fazer um aborto, a banda Dr. Fritz. Um aborto que deu consequências no organismo dela. Essa pessoa chegou de que maneira? Chegou como uma pessoa qualquer. Como vai numa igreja ou na fraternidade, chegou. E ele se empolgou com essa menina. Houve inclusive uma denúncia de uma menor de idade. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Totalmente mentira. Totalmente mentira. O senhor abusou sexualmente de Claro menores? que não. Isso aí é tudo armação. Tudo armação. Armação de quem? De quem não gosta da gente. Quem não gosta do senhor? Quem não acredita e quem não fez as coisas que queriam se aproveitar e não conseguiram e conseguiram uma vingança, tentando uma vingança dessa. O que existe de verdade nesses depoimentos? Eu acho que existe uma maldade muito grande. Existe algum fundo de verdade, alguma verdade? Maldade muito grande para um trabalho tão lindo, de tão grande auxílio que nós fazemos durante 23 anos. Muito. Por quê? Quem está ali, as pessoas que estiveram ao nosso lado, pacientes que ligaram, falando e agradecendo e falando, Aran, nós conhecemos o seu trabalho. Eu fui curado. Aqui tem pessoas que foram curadas. Nesse ponto, a conversa chega a um momento de muita emoção. O que mais o senhor sabe? Quando ele quer pegar, fisgar alguém, financeiramente ou sexualmente, quando ele anda de fora a fora na fraternidade, ele já sabe quem vai contactar. Sabe quem vai pegar e chega para a pessoa e fala, você, a partir de amanhã, faz parte da fraternidade. E a pessoa que está ali fica de boca aberta. O doutor Fritz me chamou, vou participar, e vai. A pessoa vai de cabeça. Quando ela assusta, ela não sabe onde ela entrou mais, não sabe o que ela gastou, não sabe o que ela fez. Aí vem o desespero, ela sai da fraternidade, abandona. E como o Kleber Aran fazia para que tudo isso não viesse a público? Ameaçava as pessoas. Com o suporte do espírito Groisman.
que era muito nervoso, perigoso, ameaçava. De que forma? Se transformava, ficava louco. Dizia o quê? Palavrões de baixo escalão, que eu vou acabar com você, que você não merece, eu ponho doença em você, e... Alguém falava. Caso se falasse alguma coisa. Caso falasse alguma coisa. Então a pessoa com medo abaixou a cabeça. Eu não tive medo dele. Eu encarei ele. Eu quase que eu matei ele. Como assim? Como aconteceu isso? O motorista praticamente perde a voz. Desculpa. Toma um chá, por favor. Toma água, se recupera e então prossegue. O senhor dizia que quase voltar. Chegou às vias de fato. Por quê? Achei quase a matar ele. Porque do fato de eu estar trabalhando, dirigindo para ele, ele não me pagou o meu salário. Eu não tinha dinheiro para um litro de leite para minha filha. Porque eu dediquei a ele, trabalhar para ele, e não me pagou. Ele não pagou, senhor? Ele não pagou. Eu saí, isso era à noite, eu saí de casa, havia um cano de água estourado. Eu parei, meu carro estava muito sujo, meu carro, parei debaixo desse cano d'água, eu caí atrás do carro. Encostou um rapaz do meu lado, falou assim, quer comprar essa arma? Eu não tinha dinheiro na hora. Eu voltei em casa, tentei achar um trocado para voltar com o meu revólver. Quando eu cheguei lá, o cara não estava lá mais. Eu ia matar ele esse dia. Era muita revolta. Muita revolta. Por que tantas pessoas afirmam a mesma coisa? Porque existe um complô contra Kleber Aran. Essas pessoas que complô conhecem. É esse exatamente? É o que você acompanha a seguir, aqui no Conexão Repórter. Salvador, Ministério Público da Bahia. Aqui me encontro com a promotora da Defesa da Mulher, Sara Gama. Promotora Sara, a senhora assistiu à nossa reportagem? Assisti, Cabrinho. O que a senhora observou? Eu observei que as vítimas elas estão muito fragilizadas, que há um medo evidente, né, dessas pessoas, porque os fatos que foram narrados são muito graves. E a gente precisa realmente que elas se encorajem e que cheguem até nós, porque o Ministério Público tem que dar esse respaldo para essas pessoas, essas vítimas. Não são só mulheres, tem homens também envolvidos. Ela vai ter papel fundamental nas investigações e no processo judicial. A senhora já recebeu depoimentos? Recebi. Quantos? 4 depoimentos, de 3 mulheres e um homem. E o que a senhora identifica nesses depoimentos? É possível que tenha havido uma manipulação da fé dessas pessoas, em proveito próprio, né, desse médium, porque o comportamento que ele apresenta é um modus operandi repetitivo. Aran reside em Salvador e são da Bahia muitas as pessoas que denunciam o médium. Embora hoje existam denunciantes de todas as partes do Brasil, praticamente. Como isso pode ser coordenado? Através do Ministério Público local. Que elas procurem o Ministério Público, né? E esse Ministério Público vai, da mesma forma como o da Bahia está fazendo, vai recepcioná-las para que elas se sintam confortáveis de contar. E quanto mais vítimas, mais robusta é a prova, mais forte é o indício de que há uma autoria delitiva, de que há algum crime a ser apurado. Para que haja uma coordenação de um caso que tem indícios de ser nacional. Exatamente. Esta é Luciana Terra, outra figura fundamental dessa investigação. Ela é uma das diretoras da combativa ONG Justiceiras, especializada
na defesa da mulher. A advogada coordena o recebimento de denúncias contra o médium. Luciana Terra procura amparar e orientar as vítimas. A senhora está convencida da culpa de Kleber Aran? Pelos relatos e pelos mesmo modus operandi, pelo número de vítimas e da forma seriada que ele agia, nós temos fortes indícios da autoria e da materialidade dos crimes cometidos. Esse é Pedro Acioli, o advogado que tomou a frente da defesa do médium Kleber Aran. Eu desafio essas pessoas que trouxeram essas acusações a mostrarem as provas, porque é indispensável a apresentação das provas para que se condene, seja num julgamento popular, como é feito através da imprensa, inevitavelmente, cada um vai ter sua convicção do que é trazido, mas é indispensável que se apresentem provas. Se o senhor tivesse um parente seu, a sua filha, a sua mulher, fosse abusada, o depoimento do seu parente não teria valor? Se minha mulher fosse abusada, com certeza eu seria o primeiro a procurar os direitos dela. Mas ela poderia não ter essa prova, ela poderia não ter essa filmagem, ela poderia não ter essa gravação e poderia ter sido abusada. Mas com certeza teriam várias testemunhas do fato. Nesse caso, vou trazer para esse contexto. Não é sempre assim que a coisa sempre acontece, é assim, né? Porque não existe... Mas o senhor sabe que em outros casos, depoimentos foram importantes também. Mas não foram só os depoimentos. Eu tenho total convicção que o depoimento da mulher... Se a sua esposa ou a sua filha sofreu um abuso, o depoimento dessa pessoa será importante. Claro que será importante, mas não é só o depoimento que conta. E não importa se é minha esposa ou minha filha... Mas o senhor concorda que o depoimento é importante? É importante, mas não é indispensável. Por que tantas pessoas afirmam a mesma coisa, Porque doutor? existe um complô contra a Kleber Aran. Essas pessoas se conhecem. Que complô é esse exatamente? No centro existem degraus. Você galga degraus. E a partir do momento que você não consegue galgar determinados degraus, você, como em toda a corporação, existem pessoas que ficam insatisfeitas. E essas pessoas que estão insatisfeitas se juntaram para poder derrubar todo o trabalho que foi feito. Querem destruir a reputação, a vida, a família, como se ele fosse qualquer pessoa. Eu não estou mais falando do médium Kleber Aran, eu estou falando da pessoa, do ser humano que responde por situações que ele não cometeu, por estar deixando o seu corpo ser utilizado pela espiritualidade para poder fazer o bem das pessoas. A defesa de Kleber Aran alega que se trata de um complô contra o médium. Não existe complô, não existe complô. Cada pessoa tem uma história diferente. Cada um sabe o que foi, que passou, como foi lesado ou lesada. Tem complô nenhum. Os caminhos tortuosos da procura da verdade. As sequelas físicas e emocionais. Essa é a história do clamor das prisioneiras da mente. Eu acordo muitas vezes pensando no que eu poderia fazer para poder ter evitado. Se eu tivesse falado antes, se eu tivesse gritado para alguém, tivesse alertado alguém sobre isso, contestado. O senhor deve algum pedido de desculpas a essas pessoas? Nenhum, porque eu não tive culpa. Nenhum. Eu posso orar por elas. Eu posso orar por elas. O senhor diria isso na frente delas? Na frente de qualquer pessoa. O senhor está com a sua consciência tranquila? Tranquila. Uma história de procura por justiça, que contrapõe ciência e sobrenatural. E que versa sobre o poder e possíveis abusos muito acima das convicções religiosas. Eu agradeço, Cabrini, agradeço de coração a oportunidade de estar falando com vocês, né? É muito difícil, Cabrini. É muito, muito, muito difícil. Só quem é mulher e que passou por isso, a gente já tem um tabu, né? Quem é Kleber Aran para o senhor? Não merece. Ao mundo. Filho perigoso, engana as pessoas, explora as pessoas, destrói a família. A alegria dele é colocar um contra os outros, destruir a família. Mais uma vez, aquelas mulheres lá, nenhuma está mentindo. Nenhuma. Ele usa a esposa, a ex, e tem mais alguém. Te falo mais uma vez. Se houver mulheres depondo a favor dele,
futuramente. Existem voluntários que o defendem ainda, até hoje. Sim, deixa elas deporem. Daí 3 meses, procure elas para ver a situação. Elas vão se calar. Elas vão afastar dele para não falar mais nada mais. Ele está usando. Daqui 2, 3 meses, elas vão ser contra o que elas falaram. Nessa semana, um grupo de voluntários o defendeu. Sim. Então, daqui 2, 3 meses, entreviste esses voluntários para ver o que eles vão falar. O que o senhor quer dizer com isso? Que existe coação? Coação. Depois eles vão afastar definitivamente dele e vai ter medo de até frequentar ao templo dele. E vai sair do convívio dele. Vai sumir, apagar. Nem vai querer ouvir falar dele mais. Encontrarão elas a paz que tanto anseiam? Eis a questão. O processo da procura por justiça vai ser penoso. O médium se defende, enquanto novas vítimas continuam surgindo a cada dia. Aqui, Roberto Cabrini. E esse foi o Conexão Repórter de hoje. Boa noite.